Será que ele... Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Obrigado. Glória, glória, aleluia. Irmãos, quando os irmãos vão entrando aí, nosso culto de ensino hoje, pastor João Soares já está conosco. Glória a Deus. Também a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor João. O Vitor já também está conosco. Hoje é o nosso culto de ensino da palavra de Deus. E nós vamos estar, em nome de Jesus, fazendo a obra de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um. Irmão Evandro já está conosco, Vitor Bueno. Deus abençoe. Irmãos, compartilhe, divulgue. Nós vamos estar trazendo um estudo da palavra de Deus nessa noite para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. Comente, compartilhe, divulgue, em nome de Jesus. O som tá bom aí. Hoje nós estamos meio que improvisados. Então, qualquer coisa, se os irmãos não estiverem ouvindo, os irmãos me informem. Pai do Senhor, irmão Evandro, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e já vamos começar o nosso ensino da palavra de Deus. Jefferson Trindade está com a gente, Adriana Santos Soares está com a gente, os irmãos estão entrando aí. Deus lhe abençoe, irmã Miriam. Deus abençoe, irmão Luciano. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de cada um dos irmãos. Nós vamos orar nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. Deus tem uma bênção para nós nessa manhã. Nós deixamos o culto de ensino para amanhã. Hoje de manhã é o horário muito bom para nós. Pastor Juarez, lá de Santa Catarina, pastor Márcio Roberto, Mangeisa, Deus abençoe, já estamos aí. Oi, gente. Ah lá, meu filho está falando oi para você, bom dia, Deus abençoe. Vamos orar, que o Eterno nos dê a bênção de podermos ouvir a sua palavra, sentirmos a sua presença. Glória a Deus, e Deus há de ser glorificado mais uma vez. Minha esposa também dando a paz do Senhor aos irmãos. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai eterno, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te engrandecemos, bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Estende as suas mãos sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que possamos entregar, Senhor, a tua palavra como é da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa vida, o nosso coração, nossa alma, para que possamos chegar mais perto de ti nessa oportunidade. Pai, estende as mãos sobre os teus filhos que estão entrando, sobre aqueles que ainda vão entrar. Ó Deus, que a sua mão bendita e gloriosa esteja sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Haja, Senhor, poder do céu, haja, Senhor, manifestação do Eterno, aleluia, sobre a nossa vida. Pai, abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos lá. Hoje, pastor Ivan, Deus abençoe, pastor Ivan, grande estudioso da palavra. Vamos falar sobre o tema hierarquia. O que é hierarquia? Por que devemos ter hierarquia?
Hoje vivemos em um contexto em que a obediência a um líder se tornou quase uma rebelião, sendo que o verdadeiro sentido da liderança é totalmente ao contrário, e nós precisamos atentar para isso. O que significa hierarquia? O que seria a hierarquia? E como chegaremos a ser abençoados através da nossa liderança? Deus abençoe. Pastor Alex Salles está com a gente. A irmã Lu, Deus abençoe. Pastor Júnior Farias, Deus abençoe. Tenho aprendido muito com o Júnior através do seu ao vivo. Irmão Otávio está com a gente, Deus abençoe. Vai compartilhando aí, vai comentando. Nós vamos trazer um estudo hoje, e esse estudo eu creio que vai enriquecer um pouco mais a sua vida. Pai do Senhor, irmão Otávio, Deus abençoe, forte abraço. Irmãos, nós temos companheiros que estão fazendo as suas lives, são pessoas sérias, e eu aqui quero até comentar alguns deles. Se você, enquanto nós estivermos nesse processo, adicione lá nas suas redes sociais o pastor Marcelo Sintra, pastor Rangel Júnior, o nosso irmão evangelista Júnior Farias, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eles têm feito um trabalho extraordinário e de suma importância para o reino de Deus nesse momento de dificuldade, em que nós não estamos tendo nossos cultos presenciais no templo, mas estamos adorando a Deus na nossa casa. Amém? Vamos lá. A princípio, aí na sua apostila, os irmãos do Pacaembu que tem a sua apostila podem nos acompanhar. O que significa hierarquia? Vamos lá. É a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. É uma série contínua de graus ou escalações em ordem crescente ou decrescente, podendo-se estabelecer tanto uma hierarquia urbana, militar ou eclesiástica. Nós vamos estar falando hoje sobre a hierarquia do ponto de vista eclesiástico. O que seria a hierarquia? A hierarquia é o grau em que as pessoas são colocadas para poder exercer a subordinação uns aos outros. É interessante que você subordinar-se a alguém é por causa da hierarquia, é se tornar alguém que serve ao outro. Então, o líder também serve. Ao exemplo de Jesus, Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então você entende que servir é parte do líder também. Então a posição que ele está não faz dele uma pessoa mais importante, mais sublime. Pelo contrário, ele faz dele o maior dos servos. Jesus, ao ensinar, ele disse: para vocês vai ser diferente. O último será o primeiro, e o maior servirá o menor. Então a gente aprende o quê? Que ao termos essa visão, nós temos uma liderança servidora.
Então nós precisamos entender, e qual é a dificuldade que nós temos hoje, principalmente nessa geração, é que se o líder está colocado ali na frente, Deus o colocou ali na frente, acaba se pensando que ele é um magnata, um rei, alguém que é inacessível, alguém muito grande, que é maior do que os membros da igreja. Mas na verdade não é isso a liderança que Jesus ensinou, nem a Bíblia. A liderança que a Bíblia nos ensina é uma liderança servidora. Troco nós ali, Roberto Silva, Deus abençoe, irmão de Lúcia, irmã Ariane, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Irmã Janaína também está com a gente, irmão Tiago, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, então essa hierarquia necessária, essa liderança necessária, ela não é uma tirania, é uma organização divina para melhor servir ao próximo. É essa a mentalidade de Deus, a mentalidade que Deus tem ao falar de liderança. Não é aquela liderança tirana, não é uma liderança que impõe, mas sim uma liderança que se expõe com exemplos. Já disse certo estudioso, as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Mac Anderson diz assim, mais vale uma grama de exemplo do que uma tonelada de palavras. Então, como líder, ele arrasta, ele vai arrastar através do seu exemplo. Jesus foi extraordinário principalmente por causa disso, por causa que ele tinha a capacidade de arrastar pessoas, de levar pessoas através do seu exemplo. Jesus não somente, até os homens diziam, esse homem é diferente, ele fala como quem fala com autoridade. Autoridade. Existem pelo menos 3 pilares de autoridade. O que lhe dá autoridade? O que faz você ter autoridade? Em primeiro lugar, se você quiser, anote aí. Em primeiro lugar, você tem autoridade quando você tem conhecimento. Anote. Pastora Luísa Campanelli, lá de Itu, Deus abençoe, forte abraço. Em primeiro lugar, você tem autoridade quando você tem conhecimento. Porque você não tem como expor a autoridade, ter autoridade, se você não conhece do assunto. Até quando você vê um especialista, o que nós dizemos? Está aqui falando uma autoridade. Então, autoridade é ter conhecimento. Entendeu? Quando você tem conhecimento, você tem autoridade. Segundo lugar, o que traz autoridade é você ter, irmã Renata está com a gente também, Deus abençoe. Irmão, vai divulgando, vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Segundo lugar, a autoridade é vista também pelo ponto de vista da prática. Quando eu não pratico aquilo que eu ensino, eu perco a minha autoridade. As pessoas não vão querer ouvir alguém que não pratica o que prega, não pratica o que fala. Então, o que faz a gente ter autoridade é a prática, é o fazer o que eu ensino, entendeu? Jesus disse, eu vos tenho dado o exemplo, entendeu? Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, sê exemplo dos fiéis, e ele mesmo diz, sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. A maior debilidade hoje da igreja não é a falta de pregadores, é a falta de exemplos. Não é a falta de ensinadores, é a falta de exemplos, padrões, entendeu? O que acontecia muito, a paz do Senhor, irmã Priscila, Deus abençoe. O que acontecia, eu nasci na igreja e tenho tido essa experiência, e ao estar na igreja desde a minha infância, tive um pastor que até hoje é pastor lá em Piraju, da Igreja do Brasil para Cristo, a igreja onde minha mãe congrega. E o que eu vejo, o pastor Adevanir é um pastor não letrado, mas que era um exemplo. Quando eu era criança, eu ia embora da igreja com meu primo dizendo: eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, assim como o pastor Adevanir. Por quê? Porque nós víamos nele um modelo de um pastor, um modelo de um pregador, de uma pessoa, um homem de Deus, entendeu? E é tão extraordinário isso, que está faltando hoje isso nas igrejas. Faltando pessoas que sejam exemplos, pessoas que olhem para o seu pastor, para a sua liderança, e eles possam dizer assim: eu quero ser igual, eu quero ser parecido com o meu pastor, eu quero ser... Falta exemplo, irmãos. Hoje aqui em Sorocaba temos a nossa liderança com o nosso pastor Osmar, que é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Devemos aprender isso, entendeu? E é tão difícil, porque às vezes nós olhamos, como eu disse aqui, servir uns aos outros, e nós temos facilidade de colocar defeitos na liderança e não vermos virtudes. José era um camarada muito bom, mas ele tinha um defeito, ele só sabia trazer notícia ruim, entendeu? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso aí. Precisamos atentar para essa parte da hierarquia aonde nós não temos a percepção de perceber o nosso exemplo, o nosso modelo, e temos falta desses modelos hoje. Muitos escândalos, muita mentira, muitas coisas ruins têm acontecido no âmbito da igreja, em meio às igrejas, de um modo denominacional e organizacional, que tem afastado o povo do desejo de ser um obreiro, de ser um pastor. Então, eu creio, irmãos, que é tempo de nós nos despertarmos para entendermos essa liderança, e essa liderança despertar para ser uma autoridade que nos passa essa confiança, essa vontade, esse desejo de sermos iguais a eles. Então vamos lá, continuando aqui. Então esses pilares da autoridade que formam a liderança precisa ter algumas colocações. Mas eu não preciso de ninguém que me lidere, eu não preciso de ninguém que me auxilie, eu sou bom sozinho. Irmão, ninguém é bom sozinho. Ninguém consegue fazer algo sozinho. Irmã Eliane, Deus abençoe também. O irmão Natalino, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Gilmar, Deus abençoe. Entendeu? Então precisamos. Nosso irmão Murilo, Deus abençoe em nome de Jesus. Então nós precisamos o quê? Entender isso aqui. Entendendo isso, vai ficar mais fácil da gente poder analisar a necessidade
da liderança. Sabemos agora o que é hierarquia, sabemos que a liderança ela não é uma tirania, mas é um trabalho servidor, é para servir. E agora eu quero passar para os irmãos a necessidade de uma liderança. Vamos lá. Miles Monroe diz, primeiro, nada acontece sem liderança. Se você olhar para a Torre de Babel, que foi um projeto arquitetado pelos homens logo após o dilúvio, o evangelista Rafael, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Nós vamos perceber o quê? Que ela teve também uma liderança. Os historiadores dizem que era Nimrod a liderança, e a ponto de Deus olhar para aquilo e dizer assim: eis que os homens falam a mesma língua, são um só e pensam da mesma maneira, e tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir fazer. Por quê? Por causa do poder da liderança. A liderança é poderosa, irmãos. A liderança é algo extraordinário. Tinha uma liderança, e até dizem que Nimrod era um grande líder, um perverso, mau, mas um grande líder, entendeu? E até o ponto de Deus olhar e falar assim: ó, vocês são muito bons, mas não tem eu, e sem eu você precisa parar essa obra, porque o líder pode ser muito bem capacitado, a igreja pode ser muito bem localizada, pode ter uma membresia extraordinária, mas se Deus não estiver no projeto, não tem garantia de progresso nem de sucesso. Mas quando Deus está no negócio, o sucesso é garantido. O maior líder é aquele que consegue, o melhor líder é aquele que consegue andar com Deus na sua caminhada. Então nada acontece sem liderança. Precisamos de uma liderança. Segundo, Miles Monroe diz, se você quiser vai anotando aí, você que não tem apostila, quem tem apostila pode ir marcando aí os textos bíblicos que eu vou citando, você anota na frente. Segundo, nada melhora sem liderança. Irmãos, uma vez, eu sei que é só na nossa igreja que acontece isso, na igreja dos outros não acontece não. Mais uma vez, sempre a gente é questionado acerca dos uniformes de congresso. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Ah, mas eu gosto dessa cor, eu gosto daquele jeito, eu gosto daquele outro. E sempre vira aquela questão acerca da roupa do congresso. Ah, mas eu gosto de amarelo, o outro gosta de verde, o outro gosta de azul. Então, a liderança é colocada naquele lugar para exatamente, por exemplo, isso aqui é um exemplo, resolver isso aí. Ele vai precisar resolver isso aí. O que ele vai precisar resolver? Ele vai colocar, pegar e vai juntar as ideias. Ao juntar as ideias, ele vai fazer o melhor para o bem comum. Alguém vai ser prejudicado, pastor? Não, porque a verdade, quando se faz algo para o bem comum no meio do povo cristão, ninguém vai ligar para se a cor vai ser verde ou amarelo. O importante é adorar ao nome do Senhor. Isso que vai ser o mais importante. Então há várias coisas que a liderança precisa tomar à frente e realizar, porque se não houver liderança, não vai acontecer. Entendeu? Uma criança esses dias teve um sonho e falou que sonhava comigo, e ao sonhar comigo, ela sonhou que tinha coisa que só eu podia resolver. Entendeu? Então o que acontece é o quê? Muita coisa é o pastor da igreja que vai resolver. Não vai ser um membro, nem o presbítero, nem o cooperador. Não, vai ser porque ele é melhor? Não, porque ele tem o peso maior.
Sempre aprendi, desde da minha primeira consagração, que quanto mais você é consagrado, mais você recebe carga. Não só cargo. O povo hoje quer cargo, mas não quer carga. Entendeu? Jesus diz: vinde a mim, quem está cansado, oprimido e sobrecargado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus não vai deixar você sem jugo. O jugo era 2 cangas que se colocavam nos bois para ele fazer o arado da terra. Entendeu? Então é interessante que quando você vem para Jesus, você recebe uma canga. Ele não, daí ele vai controlar a sua vida para onde você precisa ir. Não é uma vida lá vão ter, vivo como quero, como bem quero. Pastor Luiz, Deus abençoe. Entendeu? Não, é uma vida em que você vai ter que servir ao lado de outro e precisa andar na mesma marcha, na mesma caminhada. Senão nada melhora, irmão. O segredo da melhora da igreja é nós aprendermos a respeitar a nossa liderança, a vê-los como exemplo e a servir a igreja. Entendeu? Eu não estou lá para ser favorecido, eu estou lá para servir. O segredo é servir. Então vamos lá, vamos correr que a hora já está indo já. Nada melhora sem liderança, nada acontece sem liderança. Terceiro, nada se desenvolve sem liderança. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é um crescimento saudável. Pode haver um crescimento sem desenvolvimento. Por exemplo, uma nação que não se programa, que não ensina, que não faz um bom preparo dos jovens e adolescentes, automaticamente eles vão ter dificuldade mais para frente por causa do crescimento demasiado da nação. Vamos ter um grande crescimento da nação, mas não vamos estar preparados para o saneamento básico, para o crescimento da educação, cultura, saúde e outras coisas mais. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque é exatamente o que acontece com o nosso Brasil. O Brasil hoje está passando por dificuldade porque ele teve um grande crescimento. Qual que é o crescimento? Crescimento numérico. Mas a parte da educação falível, precária, professores ganhando menos que jogadores de futebol. Isso é um absurdo. Não sou contra o jogador de futebol ter o seu salário. Médicos ganham menos que um jogador de futebol. Artistas ganham mais. Entretenimento não pode ser maior do que educação, irmãos. Nunca, 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 nunca. Porque há um país, há um crescimento, mas não há um desenvolvimento. Precisamos ter um desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o crescimento saudável. É um crescimento com estrutura. Porque se não estiver ou não tiver estrutura, há um crescimento sem organização. E como isso vai fazer? A liderança. Pastor Abraão, Deus abençoe. Nós precisamos do quê? Que haja um crescimento com saúde. E da onde vai começar a saúde do crescimento? Através da liderança. É os nossos líderes que vão trazer saúde para a nação. Irmã Maria, Deus abençoe. Os líderes que vão trazer saúde para o povo. Um crescimento saudável não é questão de números. Não adianta termos um crescimento numérico e não termos saúde.
ou na Europa, as pessoas veem o tamanho das igrejas nossas aqui hoje, lotadas de pessoas, mas a pergunta é, há um desenvolvimento na igreja? A pessoa entra na igreja, está se desenvolvendo? Está crescendo, está aumentando o seu poder, o seu trabalho? Está sendo melhor a cada dia? Está desenvolvendo o cristianismo? Não é difícil, irmãos, hoje nós vermos cristãos dizendo assim, eu já fui mais crente. Mas como isso, irmãos? Segundo Pedro 3,18 diz, crescei na graça e no conhecimento. Hoje os cristãos estão retrocedendo em vez de progredir. Então, muitas vezes nós vemos termos numéricos e falamos, nossa, a igreja hoje está com 200 membros, tinha 50, mas a pergunta não é só quantos membros nós estamos, é como esses membros estão. Há um desenvolvimento? Qual é a mensagem que nós estamos pregando? E o que desenvolve o crescimento saudável da igreja? O que desenvolve o crescimento saudável da igreja é a oração e a pregação da palavra. Hoje temos, se você vê, irmãos, uma igreja que não é apegada à oração, ao jejum, à palavra, ela pode ter 50 mil membros, mas ela não é desenvolvida. Ela tem um problema, e o problema está onde? Na liderança. Leonardo Ravenhill disse, precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Mas não haverá ação nos bancos se não houver unção nos púlpitos. Estão entendendo? Nós precisamos de uma liderança que não somente sabe remediar, mas sabe se precaver. Então, não haverá um desenvolvimento se não houver um crescimento saudável. Irmão Marcelo, Deus abençoe. Irmã Cleonice, Deus abençoe. Está entendendo? Minha sogra, a irmã Dilma, está com a gente aí. Deus lhe abençoe. Mande um abraço ao irmão Aristeu, meu sogro. Então, vocês estão entendendo? Se a gente não houver esse momento de pensamento, de reflexão agora, para ver qual tipo de evangelho está sendo propagado nessa manhã, nós estaremos, irmão, em vão pregando. E o apóstolo Paulo ainda diz, se alguém prega outro evangelho, esse evangelho do comercial, esse evangelho coach, que massageia os egos, mas não leva a pessoa para perto de Cristo, é um evangelho ludibriador, mentiroso. Nós precisamos verdadeiramente. Amém, irmã Cleonice, vamos estar orando. A irmã está na Espanha, vamos estar orando pela irmã aí. Deus há de dar vitória aos europeus, assim como dará vitória aqui aos irmãos no Brasil. Deus vai dar vitória a todos nós. Então, por que hoje há esse medo dessa pandemia no meio dos cristãos? Não estou falando de falta de prevenção, precisamos nos precaver, nos cuidar, fazer o melhor para a nossa saúde, porque isso o próprio apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo a cuidar da saúde. Precisamos sim cuidar da nossa saúde, precisamos tomar nossas prevenções, precauções. Mas por que no meio cristão há um medo desse mal que não haveria, não precisaria ter? Olha o que o apóstolo Paulo disse: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, olha o tipo de evangelho que nós vemos nos apóstolos e olha o tipo de evangelho que nós vemos hoje em nós. O evangelho que, se tudo não estiver bem, irmã Miquele, Deus abençoe, se tudo não estiver bem, parece que não é Deus que está, Deus nos abandonou,
Entendeu? Esse evangelho, esse supor, essa teologia da prosperidade, que tem feito muito mal aos cristãos, que vem junto com o sincretismo religioso, junto com os amuletos religiosos, ele faz mal, ele não é bom. Ele não traz maturidade e nem prepara o povo. E qual é o culpado disso? Os líderes, que estão preocupados com os dízimos, estão preocupados com as ofertas, estão preocupados com o dinheiro e estão pouco me lixando para as almas. Entendeu? O financeiro não pode ser prioridade na igreja. O financeiro não pode ser o principal da igreja. O financeiro tem que vir como consequência, não como tem que vir como causa, não como motivo. Entendeu? Mansus, Deus abençoe. Entendeu? Vocês têm que entender, a igreja, a liderança precisa entender. Pai do Senhor, irmão Miquel, entendeu? Se nós não atentarmos para isso, nós vamos ter um povo fraco. E o apóstolo Paulo diz que por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Precisamos ter um despertamento urgente da nossa liderança. Quando eu falo isso, eu não estou falando para a igreja onde eu congrego, que é muito bem liderada. Eu estou falando para a igreja no Brasil de um modo geral. Nós precisamos ter uma visão de realmente prepararmos cristãos, não empresários, não pessoas que têm não precisamos de preparar empresários, pessoas para a faculdade. Não, a igreja não precisa de pessoas que não sabem ouvir, não. A igreja precisa que voltemos ao evangelho genuíno, a qual Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Entendeu? A vida em Cristo é muito maior do que um carro, que uma casa, que uma conta bancária gorda, que bons ternos, que bons sapatos. O evangelho é muito mais que isso. Então nós precisamos atentar para esse desenvolvimento. Será que nós estamos preparados para se desenvolver? Muitas vezes não. E isso precisa começar da nossa liderança. Irmã Vânia, Deus abençoe, viu? Foi a enfermeira nossa lá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Olha só, a Mariane colocou aqui: um povo com verdadeiro conhecimento da palavra automaticamente já sabe seu papel na vida financeira da igreja, né, pastor? Com certeza. Se a pessoa tem a necessidade, como nós temos a necessidade financeira, nós precisamos atender essa necessidade espiritual. A desorganização disso causará males. Jesus disse em Mateus 6,33, exatamente falando sobre a necessidade do financeiro, e ele disse assim, que primeiro, Mateus 6,33, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, Marcelo, um abraço, meu amigo. Deus lhe abençoe, viu? Lá de Santa Catarina. Deus continue lhe abençoando. Então, nada se desenvolve sem liderança. A liderança precisa Vou desligar, pode deixar, minha esposa está desligando aqui o celular. Nós vamos ter uma liderança, um povo saudável, se tivermos uma liderança saudável. Vamos lá. Eu preciso terminar isso aqui, pelo menos essa primeira parte. Nada muda sem liderança. Nós precisamos mudar, irmão. Certas coisas na vida a gente não pode deixar
Da mesma maneira, temos que ter um crescimento, e nesse crescimento temos que estar preparados para mudanças. Entendeu? Como está a sua vida? Você tem mudado? A pergunta é: mudado para melhor ou para pior? Há mudanças. O apóstolo Paulo, ele disse: quando eu era criança, fazia as coisas de criança. Agora que sou homem, eu deixei as coisas de criança e faço as coisas de homem. Então precisamos disso, necessitamos disso, carecemos de um desenvolvimento, mas esse desenvolvimento com mudança e crescimento. É isso que nós precisamos. Se não houver isso, se não tiver isso, por exemplo, tem pessoas que estão do mesmo jeito há 50 anos e ele ainda bate no peito e diz: eu nasci assim, não vou mudar. Não, a gente precisa mudar para melhor. Se a gente não mudar para melhor, a gente vai cair numa mesmice, entendeu? E essa mesmice vai atrapalhar a nossa vida espiritual. E isso começa da onde? Da liderança. Precisa-se começar com a liderança. Quinto, nada é corrigido sem liderança. O que é isso? Nada é corrigido sem liderança. É a liderança, porque uma visão é de quem está na igreja, e outra visão é de quem está em cima do altar. Não porque eles sejam melhores, foi aquilo que Deus colocou. E o que eles precisam? Eles precisam atentar para o quê? Para uma necessidade de uma comunidade. Não é necessidade de um grupo de pessoas. Então, por isso, muitas vezes, o pastor é mal entendido e mal interpretado. Por quê? Por causa que, às vezes, ele não satisfaz uma quantidade de pessoas, mas ele precisa satisfazer uma comunidade de uma maneira geral. E muitas vezes isso é complexo, é complicado, porque o que vai ser melhor para a igreja num todo é diferente de o que vai ser melhor para aquele povo ou para aquele grupo. É muito complexo, é muito complicado, entendeu? E sempre alguém vai ter que ceder. Em um relacionamento, sempre alguém tem que ceder. Todo relacionamento, seja conjugal, pais e filhos, social, empregatício, seja qual for o lugar, sempre alguém vai ter que ceder. E muitas vezes há essa dificuldade, porque às vezes o líder não quer ceder e às vezes os membros não querem ceder. Mas eu creio que se nós nos unirmos, que é o segredo de tudo, há mudanças para melhor. Por exemplo, quem diria há 30 anos atrás, nós hoje na internet fazendo cultos, há 40, 50 anos atrás, quem diria isso? Ninguém. Por quê? Nós há 50 anos atrás tínhamos uma mentalidade de que televisão era errado, televisão não fazia bem, era do diabo. E hoje nós vemos que os benefícios que foram sendo causados, foram sendo realizados através desse trabalho. Olha só que interessante. Por exemplo, eu vi uma postagem, até eu quero contradizer ela, que dizia assim: ano de 2000, internet é do diabo, pastores em 2020, entre para assistir a nossa live. Que bom, sinal que mudamos para melhor. Houve um nexo de inteligência de, em vez de começarmos a dar tudo para o diabo, porque hoje eu penso assim, muito crente fala: a política é do diabo, aí tanto fomos dando para ele que ele tomou posse mesmo. O governo é do diabo, então tudo é do diabo. Não, irmãos, a Bíblia diz: minha é a terra e a sua plenitude e os moradores que nela habitam. Então tudo é de Deus, entendeu? E se nós somos servos de Deus, representantes de Deus,
embaixadores do reino, nós precisamos fazê-lo como tal. E cuidar daquilo que Deus nos deu. É a liderança, é o reino em nossas mãos. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, nós como embaixadores de Cristo, precisamos, aonde chegarmos, trazer a nossa cultura bíblica, nossa cultura da parte de Deus. Precisamos ter mudanças, precisamos mudar para melhor. Eu vou correr aqui para a gente terminar. 5, isso, eu fiquei só na parte introdutória aqui, mas semana que vem nós voltamos com o estudo. Nada é corrigido sem liderança. Quem traz a correção é a liderança. Imagine você corrigindo do seu jeito. Coloque dentro da sua família aí. A maior confusão que existe para um filho é quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. É ou não é verdade? Fernando Tenor, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Temes, Deus abençoe. Minha mãe, Felipe Oliveira. Muita gente entrando aí. Vai compartilhando, vai comentando aí. Daqui a pouco eu vou responder todos vocês. Já responderam? Vamos respondendo. Daqui a pouco eu vou responder a todos vocês aí, em nome de Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dificuldade, pode deixar a sua pergunta aí. Nada é corrigido sem liderança. Você imagina dentro da sua casa um filho que recebe algo uma ordem do pai, uma ordem da mãe, e depois o pai e a mãe discordam. Isso gera uma confusão na cabeça do seu filho, da sua família, há uma discrepância entre as ideias. Então por isso que precisa ter uma liderança dentro da casa, assim como tem uma liderança na igreja. Há uma liderança, precisa ser uma hierarquia seguida, entendeu? O que os homens muitas vezes não souberam entender, não souberam compreender, foi o quê? Que Deus não fez o homem melhor que a mulher, mas fez com uma capacidade diferente da mulher. E que o homem é o cabeça da mulher, o cabeça da mulher, e logo ele precisa trazer essa função de ser o cabeça da casa, da família. E a mulher, submissão ali não é uma escravidão, mas sim estar junto com o marido no trabalho necessário do lar. É isso que é a família. E outra hora eu trato sobre isso. Então a correção precisa de uma liderança. Não podemos ter... É lógico que essa liderança não deve deixar de lado conselhos e coisas semelhantes. Pode receber conselhos, pode receber ajuda, pode receber apoio. Precisa ser maduro para receber isso, porque às vezes um conselho vai confrontar você, e muitas vezes a liderança precisa ser como Moisés, que recebeu o conselho do sogro. E ao receber um conselho do sogro, ele cresceu e melhorou o trabalho dentro do povo de Deus. Eu uma vez recebi um conselho do meu sogro, que acato até hoje, entendeu? E às vezes eu até peço necessário conselho para alguém que pode me ajudar. Em sexto e último lugar, todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, estão sendo liderados. Você mesmo que não queira, você vai para o seu emprego, tem liderança. Chega na sua casa, tem liderança. Você anda na rua, tem polícia militar, polícia civil, que também são liderança. Você vai para a igreja, tem liderança. Talvez você seja líder, mas também é liderado, entendeu? Então, felizmente, essa liderança existe para a organização de tudo, em todos os lugares, em todos os tempos. Grave essa palavra. Vemos uma necessidade muito grande de voltarmos a respeitar e amar as lideranças que são constituídas por Deus sobre nós. Então, antes de nós... estou até vendo essa grande discussão do presidente e os ministros e o governo e o povo e a esquerda e a direita, e eu quero deixar uma palavra: a nós cabe, cristãos, orarmos, respeitarmos e amarmos a nossa liderança, porque é bíblico. Acabou.
Não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que eu acho, não é o que você acha. É o que a Bíblia diz. Romanos 13 é o texto que eu vou ler para a gente orar. E está conosco aqui para nossa alegria, a irmã Renata. Deus abençoe a irmã Renata. A irmã Renata vai orar por nós hoje aqui. Romanos 13, o versículo de número 1 e 2. Veja só. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a autoridade ela é exposta, ela é imposta por Deus, entendeu? Vamos amar. Se Deus colocou agora o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, vamos respeitá-lo, vamos amá-lo, vamos orar por ele. É isso que Deus preparou para a nação brasileira. Está sendo ruim por um lado, está sendo bom pelo outro, irmão, a nós não cabe isso. Deus, Ele permitiu. Eu ainda acredito que a vontade de Deus prevalece em todas as situações. Quer seja ela de uma maneira soberana, quer seja ela de uma maneira permissiva. Deus ainda está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. E se Deus permitiu isso, Deus está trabalhando em nós. Às vezes vai um pastor meio ruim lá na sua igreja e você começa a falar assim, que saudade do outro pastor. Sabe por quê? Porque você não soube muitas vezes valorizar o pastor que você tinha. E agora Deus está trabalhando na igreja através desse pastor ruim. Entendeu? Às vezes você reclama do que não está tendo, mas esquece que já teve e não deu valor. Então, vamos ter essa visão. Vamos ter essa visão de respeitar e amar as autoridades. Eu quero passar para a irmã Renata, fazer uma oração, fazer aquilo que Deus colocar no seu coração aqui, em nome de Jesus. Eu quero falar em Jeremias 23. Pode ir aqui, meu filho. Glória a Deus. Amém. Pode sentar aqui, você aqui. Vou lá também. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. É de Deus a minha vinda aqui hoje na casa do pastor Daniel, na casa da irmã Priscila. Eu só quero reforçar antes da oração algo que o Senhor nos deu ontem à noite. Eu vou deixar somente para a meditação dos irmãos, porque foi muito forte. Está em Jeremias 23. Glória a Deus. É só para reforçar o que o pastor estava dizendo a respeito das nossas autoridades. Profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito dos pastores que apacentam meu povo. Vós dispersaram as minhas ovelhas e afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver dispersado. Eu as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão, porém sobre elas pastores que as pacentem, e elas jamais terão medo nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Só para reforçar, porque muitas das vezes, é como o pastor finalizou, a gente tem pastores bons e não os valorizamos, e não damos a eles os devidos cuidados.
não valorizamos, não oramos por ele e pelas suas famílias, porque pastores, eles estão ali para cuidar, como a palavra do Senhor mesmo diz que ele é o anjo da igreja. Irmãos, é momento de nos darmos as mãos e orarmos pela igreja do Senhor e orarmos pelos nossos pastores. E agora vamos orar. Eu agradeço essa oportunidade, porque eu creio que foi Jesus que preparou, aleluia, este dia, este momento, eu aqui, chegar nesse momento, aqui na casa do pastor Daniel. É a primeira vez que eu venho e eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, rendemos graças ao Senhor por esta manhã. Sabemos, meu Deus, que tudo está no teu controle, aleluia. Sabemos, meu Senhor, que ao acordarmos o Senhor já havia preparado tudo. Aleluia. Senhor Deus, toma o controle das nossas vidas, porque tudo está nas tuas mãos, Senhor. Aqueles, Senhor Deus, que estão aí pelas redes sociais, papai, vai em direção a cada um, visita cada família, aleluia, visita cada servo teu, visita, Senhor Deus, aqueles, meu Senhor, que ainda não são teus servos, mas estão sedentos, papai, aleluia, por uma palavra, estão sedentos, têm sede, Senhor Deus, de Ti. Aleluia. Meu Deus, nós queremos Te pedir perdão, meu Deus, por cada pensamento, por cada palavra. Papai, nos perdoa se nós por algum momento entristecemos o Teu Espírito Santo. Aleluia. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo está sobre cada um de nós. E muitas das vezes, papai, por um pensamento, por uma palavra que nem pensamos, raciocinamos, a gente acaba botando para fora. E a palavra do Senhor diz que a boca está cheia, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus. Aleluia. Papai, nos perdoa. Guarda a nossa língua, guarda nosso pensamento, guarda o nosso coração, Senhor, porque a Tua palavra diz que dias piores estão por vir, meu Pai. Mas cuida, Senhor, cuida, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja. O Senhor tem cuidado das famílias. Papai, eu creio que o que o Senhor está fazendo sobre a terra, o Senhor está movendo. O Senhor está movendo, porque não é em vão, porque o Senhor não faz nada em vão. O Senhor queria, papai, justamente reunir isto, aleluia, reunir os teus servos, para que, meu Pai, viesse um despertamento. Há muitos anos, papai, o Senhor me falando de despertar a tua igreja, para que nós viéssemos a nos despertar. Mas precisou, meu Pai, precisou um vírus, algo tão invisível, para que viéssemos a nos achegar mais e mais. É verdade. Meu Deus, nos perdoa. E eu Te glorifico, Senhor, porque antes da Tua vinda, o Senhor tem movido, o Senhor tem agitado a terra, para que venhamos a despertar, a nos aproximarmos mais de Ti. Porque o que o Senhor quer, essa igreja no céu celestial. O Senhor não quer perder nenhum de nós, papai, eu glorifico, porque o Senhor move céus e terra. Sim, Deus. Jesus, visita a casa, a família daqueles que perderam um ente querido neste dia. Porque aqueles que passaram, Senhor Deus, a noite chorando nos hospitais. Papai, visite as nações. Papai, visite a nossa nação. Visite os nossos governantes. Visita, papai, o nosso presidente. Dá ele, Senhor, aleluia, discernimento. Sim, para conduzir essa nação. Repreende, papai, vai repreendendo todo o mal. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor venha também, meu Deus, abençoar cada um que aqui está, Senhor. Abençoe a irmã Priscila, o pastor Daniel, os seus filhos. Abençoe o teu ministério, papai. Cuida da tua igreja, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço
E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Renata por essa boa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos, já recebemos a oração, nós vamos dar a bênção apostólica e vamos, em nome de Jesus, continuar nessa mesma fiação. Eu quero só passar a programação da semana aqui para os irmãos. Amanhã o nosso culto online será às 14 horas. Na quinta-feira será às 22 horas. Na sexta-feira será às 14 horas. Vai marcando aí e nos acompanhe em nome de Jesus. No sábado às 18 horas. E domingo a nossa escola bíblica às 9 horas da manhã e às 16 horas o nosso culto com a família, o culto evangelístico. Irmãos, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós cremos que logo vamos alcançar aí o número de 1000 inscritos e vamos conseguir fazer o culto ao vivo também através do YouTube. Precisamos de você. Compartilhe, comente. Nós temos o culto de ontem, a escola bíblica. Estamos já postando os trabalhos da nossa da igreja Assembleia de Deus de Pacaembu ali no YouTube. É só pôr AD Pacaembu, se inscrever, aperta o sininho lá para você receber as notificações dos nossos vídeos. E eu creio que será uma bênção de Deus sobre a sua vida. Estenda as suas mãos, nós vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Hoje nós tivemos, eu vou demorar, vou só dar um cumprimento aqui nos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui com a gente aqui, gente lá da Espanha. Deus abençoe, irmã Cleonice. O Fábio, meu cunhado. Deus abençoe, Fabião. Forte abraço. Comente, compartilhe. Daniel ou Daniel do Novo Horizonte? Deus abençoe, Daniel. Em nome de Jesus. Márcio Souza. Irmã Elizabeth, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quem mais, Sila? Irmã Suzy, Deus abençoe. Irmã Renata, acho que já falei com todos já. Se eu esqueci de alguém, não vi você aqui, não fique bravo comigo não, senão você não vai pro céu. Você fica... E pai, viu, filho? Deus abençoe. Maria Soares, Jefferson Trindade. Jefferson, já falei, cumprimentei. Abraão Temes, cumprimentei. Miquele, cumprimentei. Eliane Moura, Deus abençoe. Acho que é só. Deus abençoe a todos. Eu estou esperando vocês amanhã às 14 horas aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.